Boa Boa tarde. tarde. Boa tarde, queridos. Gente, desejar a vocês uma ótima tarde, tá certo? Uma boa terça-feira. Oi, Pedro, João Vitor. Hoje nós vamos fazer uma atividade, certo? Boa tarde, Clara, Letícia. Boa tarde a todos vocês. Hoje nós vamos fazer uma atividade bem interessante, tá certo? É bem legal, certo? É uma atividade que está proposta na página 319 do livro de vocês, muito legal. Mas primeiro a gente vai terminar a questão que nós começamos ontem. As questões que nós começamos ontem, ficou faltando uma questão, né, para ser corrigida. A gente vai fazer essa correção e depois eu vou explicar para vocês o que é que vocês vão fazer. Tá certo? Então, abram o livro de vocês na página 318. Tia, pode repetir? Eu saí para beber água. Desculpe. Sem problemas. Nós vamos corrigir, tá? É uma questão que ficou faltando ontem. Depois eu vou dizer qual é a tarefa que vocês vão fazer. Certo? É uma tarefa, não é gramática, é uma tarefa que está no livro de vocês, uma proposta que tem no livro de vocês na página 319. Mas primeiro a gente vai terminar de corrigir, depois eu vou dizer o que é que vocês vão fazer. Tá certo? É uma proposta bem divertida, bem legal. Vamos lá? Ontem, né, a gente corrigiu a página É a 318, agora Clarice, tia, que vai ler hoje. Hoje é a ela Clarice. disse, a Clarice tinha pedido para ler, mas ela disse que não iria estar na aula, né? Então, alguém gostaria de ler? Eu. Pode ler, Taimo. Questão 5. Se você estiver ouvindo alguns barulhos de fundo, são os meus pais assistindo, tá? Mas nada não. Aqui. Questão 5. Leia atentamente as sentenças. Classifique o verbo destacado em pessoal ou impessoal. Explique como foi possível chegar a essa conclusão. Posso ler as frases? Pode ler as frases. Ok. Ontem iríamos à praia, mas amanheceu frio. Ontem iríamos à praia, mas amanheci preguiçoso. E aí, gente? Nós temos aí duas frases, certo? E nós temos aí, em cada frase, a palavra destacada. Na primeira, amanheceu, e na segunda, amanheci. O que é que vocês iriam fazer, certo? É, Responder, observar qual dos dois verbos destacados seria o impessoal e qual seria o verbo, né, pessoal. E aí, vocês conseguiram observar? Posso sim, tá, Clara? A primeira é impessoal e a segunda é pessoal. Exatamente. Por quê, gente? A primeira, muito bem, é impessoal, né? O primeiro verbo é impessoal e o segundo é pessoal. Por quê? A gente tem que observar isso também, né? Ontem iríamos à praia, mas amanheceu frio. Por que que esse verbo aí amanheceu seria impessoal? Alguém sabe me responder? Amanhecer seria impessoal, já que não se refere a ninguém, e sim a um tempo. Exatamente. Ele não tem, no caso aí, um sujeito, né? E a gente viu que quando acontecem os fenômenos da natureza, a gente chama os verbos de impessoais, porque não se refere a ninguém, não tem sujeito, tá certo? Posso sim, gente, coloco já, tá? E no 2, na frase 2 temos assim: ontem iríamos à praia, mas amanheci preguiçoso. Seria pessoal por quê? Porque está se referindo a uma pessoa, a ela mesma. Exatamente. E quando ele diz assim, ó, amanheci preguiçoso, vamos colocar no nosso cotidiano. Quando a gente diz assim, ai, hoje eu amanheci tão preguiçoso, o que é que a gente quer dizer com isso? Amanheci preguiçoso. Hoje eu amanheci tão cansado. Que outra palavra a gente poderia substituir aí por amanheci? Porque quando a gente diz assim, amanheci. Eu acordei. Exatamente. A gente diz amanheci preguiçoso, amanheci cansado, no sentido figurado. Na verdade, a gente não amanhece, né? Quem amanhece é o dia. A gente acorda preguiçoso, acorda cansado. Então, por isso que nesse caso aí o verbo seria pessoal, né? Porque se refere, é uma forma figurada para se referir ao acordar. Ok. Vou desligar aqui minha câmera só enquanto eu digito.
Pronto, pessoal, aí está, tá? Para quem não conseguiu acompanhar ontem a questão 4 e a questão 5 hoje. Então, a gente, por nada, meninas. Então, Gente, eu consegui formular minha resposta aqui, mas era bem diferente. Entendeu? O sentido é o mesmo, só posto de outra forma. A primeira é impessoal e a segunda é pessoal, pois a primeira se refere ao tempo, diferentemente da segunda. correto, Taimon. Correto. As palavras foram usadas de forma diferente, mas o sentido é o mesmo, tá? Pode deixar sua resposta, ok? Enquanto as meninas e os meninos copiam, né? Aí as respostas, aí eu vou ler para vocês aqui esse hora de produzir, certo? Normalmente a gente não faz essas atividades quando é para produzir um texto. No caso aqui, vocês não vão produzir de fato um texto, tá certo? Mas como a gente está trabalhando a entrevista, o gênero que nós estamos trabalhando é a entrevista, eu já passei uma vez uma entrevista para vocês fazerem, certo? E a atividade de casa de hoje será outra entrevista, mais diferente da primeira que nós fizemos, ok? Nesse Hora de Produzir, diz assim: no excelente livro O Cidadão de Papel, do jornalista Gilberto de Mainstein, nos convida a fazer um teste para avaliar o impacto da violência na nossa vida. O texto a seguir foi retirado desse livro e servirá de base para a entrevista que você produzirá daqui a pouco. No caso, é a atividade de casa, tá certo? Mas inicia aí essa atividade com uma pergunta, dizendo assim: do que você tem medo? Né? Todo mundo tem medo de alguma coisa. Certo? A gente até já falou um pouco sobre isso aqui, né, em sala. E a proposta é a seguinte: convide 10 colegas da sua classe para fazer um teste simulando uma pesquisa de opinião pública e apresente para eles um papel com a pergunta: do que você tem mais medo? Porém, como nós não estamos em sala, né? Eu não vou pedir para vocês fazerem isso com 10 amigos, né? Porque demoraria bastante para vocês fazerem isso de forma online, a não ser que fosse atividade de casa, mas nós vamos fazer essa atividade agora, certo? Agora, relacione as alternativas seguintes e peça para escolherem apenas 5 delas. Quando as respostas estiverem prontas, anote os resultados. Veja quais são os medos mais comuns entre os seus colegas. Nós vamos fazer uma atividade bem parecida com isso, tá certo? O que é que vai acontecer? Na página 319, nós temos aí listado, gente, 15 coisas, certo? 15 coisas, certo? Tem do 1 ao 15, 15 coisas que as pessoas normalmente têm medo. O que é que vocês vão fazer agora? Como não tem como vocês entrevistarem os colegas, né? 10 colegas, vocês vão fazer uma pesquisa aí mesmo na casa de vocês. Agora, como, tia? No caderno de vocês, vocês vão escolher 5 dessas coisas que vocês mais têm medo.
e vão escolher alguém, tá certo? E vocês vão escolher também alguém da casa de vocês, tá certo? Para vocês perguntarem, pedirem para essa pessoa que vocês escolherem 5 dessas alternativas aí, de 1 a 15, só pode ser 5, que elas mais têm medo, tá certo? Então, vocês vão anotar. Tia, não entendi. Mais uma vez, tá? Vocês vão anotar agora no caderno de vocês. As 5 coisas que vocês mais têm medo, dessas aí eu também vou fazer isso, certo? E vocês vão perguntar a alguém da casa de vocês as 5 coisas que elas mais têm medo, que estão listadas aí. Tia, pode ser outras coisas? Não, a gente vai fazer um teste só com o que tem no livro de vocês. Tá certo? É como se fosse uma entrevista, mas a A entrevista. senhora está querendo dizer que nós devemos escolher tanto 5 opções para nós e perguntar a outras pessoas aqui, alguma outra pessoa da nossa casa, que ela escolha 5 opções dessas aqui também? Isso. Tia, não tem ninguém aqui na minha casa no momento. Você pode perguntar a algum colega agora, tá certo? Do seu WhatsApp, certo? Você manda uma mensagem para algum colega da sala e pergunta. Essa atividade vai ser feita agora. Pronto. Então, a gente vai colocar aí 5, tá certo? De média. Mas se você só tem medo de 3 coisas, aí você coloca só as 3, tá certo? Mas não pode colocar mais de 5, tá certo? Pronto. Quem tem medo de muitas dessas coisas, vai escolher os 5 que tem mais medo. Ó. A lista que o livro de vocês nos dá é fantasma, dormir no escuro, ficar preso em elevador, ser assaltado na rua, repetir de ano, entrar ladrão em sua casa, separação dos pais, ser sequestrado, a morte dos pais, ser atropelado, de meninos de rua, ficar doente, ficar sozinho em casa, ficar sem internet e não conseguir emprego depois que estiver formado. É o livro de vocês Se tivesse a opção, não conseguir família depois. E depois tem assim, quando as respostas estiverem prontas, anote os resultados e veja quais são os medos mais comuns entre os seus colegas, certo? Se não tiver ninguém em casa, gente, vocês podem perguntar agora, eu vou dar um tempinho, certo? Para vocês perguntarem a alguém pelo WhatsApp. Ô, tia, a medo. gente não precisa justificar medo nenhum. A gente põe os títulos do que você tem medo, põe os seus itens, aí depois pergunta outra coisa. Tem que descrever a pessoa, né? No que você vai perguntar. Isso. Não precisa explicar por que é que vocês têm medo, tá bom, gente? Vocês só vão citar os 5 medos aí que vocês... As 5 coisas dessas ditadas no livro que vocês mais têm medo. Nós devemos nos descrever, nós, ou nós só... Tia, uma pergunta. Só um minuto, deixa eu responder a pergunta, aí depois respondo você, tá, Maiane? Você vai colocar o seu timer e de outra pessoa, certo? Da sua casa, ou você pode perguntar pelo WhatsApp de algum colega aqui da sala. Pode falar, Maiane. Eu não tenho medo de nenhum. Eu faço o quê? Eu pergunto para algum amigo meu que tem e bota. Isso. Já que você não quer colocar os seus, tá certo? Você pode perguntar a alguém, tá certo, Maiane? O importante... Nós devemos nos descrever na hora da entrevista, nós descrevemos não apenas precisa aquelas descrever. que nós vamos entrevistar. Pronto, não precisa descrever vocês, tá certo? Vocês vão colocar, por exemplo, entrevistado 1. Aí vocês vão colocar os 5 que ele escolheu. Entrevistado 2, vocês vão colocar os 5 que ele escolheu. Certo? Então tipo, a gente pode fazer assim, por exemplo, eu sendo entrevistado 1 e a minha mãe sendo entrevistado 2. Pode ser, tá Eu certo? falo logo sobre... Não, né? Eu posso ir direto sobre os itens, né? Pode, certo? Aí depois nós vamos fazer um levantamento de qual foi o medo que mais venceu, tá certo aí? É como se a gente estivesse fazendo uma pesquisa na rua. Pode sim, tá, Clara?
Tia, é tipo, eu não, como eu não tenho medo de nenhuma dessas alternativas aqui, é opções que tem, então eu pergunto pra alguma amiga minha e Então eu bota, boto no caderno. então Só bota isso. aleatório aí pra tu, E mulher. você Por mais que perguntar a tu tenha alguém, medo, tá? põe aleatório. Você pergunta a alguém, pode ser até aqui da sala. Você pergunta aí rapidinho, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Clara, pode sim, viu? Oi, Aninha. Pronto, Aninha, você vai fazer com você e outra pessoa da sua casa. Se vocês não quiserem fazer com vocês mesmos, você pode fazer com duas pessoas. Pode ser um amigo e alguém na sua casa, certo? Como nós estamos estudando o gênero entrevista, certo? A entrevista, né? Você já conhece, a gente já estudou bastante, já lemos. Então agora está na hora de nós fazermos isso na prática. É uma atividade bem legal, é uma entrevista bem pequena, tá certo? A gente vai seguir isso. Essa entrevista só tem uma pergunta, que é exatamente a que tem aí no livro de vocês nesse retângulo. Do que você tem medo? Aí você vai dar a opção para a pessoa que você foi entrevistar e vai anotar no seu caderno. Mais uma vez, se vocês não quiserem fazer os medos de vocês, vocês podem escolher alguém da casa de vocês, a mãe, o pai, um irmão, ou pode ser algum colega pelo WhatsApp, tá certo? Cinco, Aninha, tá? Cinco coisas. Ah, mas eu tenho mais medo só de uma coisa. Mas coloca as outras que você tem um pouco de medo, certo? Aí você vai mostrar as 15 alternativas que tem aí no livro para a pessoa que você vai entrevistar e vocês vão anotar isso no caderno, tá certo? Valendo a partir de agora. Agora são 2 horas em ponto, tá certo? Vocês vão ter aí, eu vou dar 10 minutinhos para vocês fazerem isso. Quando vocês forem terminando, vão me dando aqui o ok no chat, tá bom? Para a gente fazer o comparativo da entrevista. Tia, Pode falar. Pode falar, Dani. eu só tenho medo de três, então eu deixo só os três ou coloco mais. Você coloca só os três, tá? No máximo Tá, 5. Mas se só tiver três, pode ser três. Aí você escolhe outra pessoa e faz a mesma pergunta para ela, tá? Se tá. não quiser, mais uma vez, gente, se vocês não quiserem fazer o de vocês, vocês escolham duas pessoas, tá? Da Tia, casa de mas tipo, vocês. os meus medos não tem aqui, então eu não boto os meus medos que não tem aqui, né, no livro. Isso, tu escolhe outra pessoa para tu entrevistar, certo? Ok. Mas, tipo, eu coloquei os meus, agora eu tenho que entrevistar uma pessoa. Isso. Ou um colega, certo? Pode ser pelo WhatsApp, vou liberar vocês para usar o WhatsApp agora, para isso. Ou pode ser alguém da família de vocês, a mãe, o pai, o irmão, que esteja em casa, tá certo? Aí vocês têm Tá. 10 minutinhos para fazer essa entrevista, essa mini entrevista, porque só tem uma pergunta nessa entrevista de vocês. Aí depois eu vou dizer para vocês qual vai ser a proposta para vocês fazerem como atividade de casa. Essa é de classe, viu? Para terminar agora, hoje. Eu estou aqui aguardando. Qualquer dúvida, podem perguntar. Vou deixar a câmera desligada, mas podem me perguntar no chat, viu? Que eu estou observando.
Tia, já fiz. Ótimo, Gabriel. Conseguiu fazer a entrevista com alguém? Hã? Conseguiu fazer a entrevista com alguém? Perguntar a alguém? Consegui. Eu fiz Ótimo. com minha tia, Samara. Daqui a pouco a gente vai fazer o levantamento da pesquisa de vocês, tá certo? Só aguardar os colegas. Kate, eu vou ali perguntar pro meu pai, um dos meus parentes ali, antes dele aqui da lista, tá? Tá bom. Tá bom, pode ir. Vocês têm tempo ainda. Pronto, gente. Quem terminou aí, só aguarda, tá? Os colegas? Tia, eu fiz só com uma pessoa e botei o medo dela, só isso. Tá certo. Daqui a pouco a gente vai ver os resultados de vocês para a gente comparar. Raika, lá na página 319, amor. A pergunta está nesse retângulozinho laranja, tá certo? Você vai perguntar do que você tem medo. Aí tem aí 15 opções, certo? Você vai pedir para a pessoa escolher 5 dessas opções, tá bom? Se fosse na sala, vocês iriam fazer com 10 colegas, né? Iam sair perguntando de cadeira em cadeira a 10 colegas. Como a gente não está em sala, vocês podem escolher apenas uma pessoa e se vocês quiserem, vocês também podem responder, tá certo? Aí você pode perguntar a algum colega pelo WhatsApp ou perguntar a alguém que esteja na sua casa.
Pronto, pessoal. Todo mundo já conseguiu concluir a tarefa? Eu tô quase, tio. Eu tô anotando aqui do meu tio. Eu já. Ok. Pronto, gente. Vamos só aguardar os colegas. Pronto, a Raika terminou. Deixa eu ver o que mais. Clara, Damile. Pronto, gente. Quem já terminou, enquanto os colegas terminam, podem falar ou no microfone, ou vocês podem digitar aí no chat, certo? Quais foram, por exemplo, vocês não precisam colocar o nome do... Se for vocês não precisam colocar o nome de vocês. Vocês podem colocar o nome do entrevistado e colocar a resposta do entrevistado. Ou podem falar no microfone. Posso falar? Pronto, a Maiane vai começar. Pode falar, Maiane. Depois eu. Tá, deixa eu só pegar aqui a caneta para mim ir marcando aqui. Tá, Maiane? Pra gente ver qual foi, o medo aí que venceu. A Maiane vai falar as respostas da entrevista dela, eu vou aqui marcando. Vamos lá, Maiane. Depois o Gabriel. Eu entrevistei a Monique da nossa sala, da outra sala, no caso. Ela disse que o maior medo dela é ser sequestrado, assaltado e não arranjar um emprego depois de se formar. Só isso. Então, essas foram as respostas da entrevistada da Maiane. Muito bem. Gabriel, pode falar sua resposta. Professor, tia, eu posso falar a minha e a pessoa que eu entrevistei? Pode sim. Ok, coloquei eu. Primeiramente, repetir de ano. Segundo, ser sequestrado, fantasmas, entrar ladrão em sua casa, morte dos pais. Só um minuto, Gabriel. Fantasma. O que mais? Entrar ladrão em casa. Repetir de ano, ser sequestrado, fantasma, entrar ladrão na sua casa e a morte dos pais. Muito bem. Seu entrevistado. Eu fiz com a minha tia. Primeiro, morte dos pais. Depois, dormir no escuro. 3, entrar ladrão em sua casa. 4, ficar doente. 5, ficar preso em elevador. Muito bem. Eu estou anotando aqui, marcando tudo que vocês estão dizendo, tá bom? Vamos lá, gente. Pode falar, Maria Clara. A minha, eu tinha visto quase tudo, tia. Mas eu só coloquei os que eu mais tenho medo. A morte dos meus pais, no caso só da minha mãe, que meu pai já morreu. De ser sequestrado, de ficar só em casa, morro de medo. Repetir de ano e não conseguir emprego depois de formado. Aí a outra eu fiz com a minha mãe. Ela tem medo de ficar presa em elevador, ser assaltado na rua, entrar ladrão em casa, ser sequestrado e ficar doente. Muito bem. Mais alguém quer responder, gente? Pronto, vou marcar aqui o da Raika. Se alguém quiser falar no microfone, tá? Pode falar. Da Raika. Ela fez a entrevista com o Guilherme, ele tem medo de dormir no escuro, entrar ladrão em casa, separação dos pais. Deixa eu ver aqui. Onde é que está? A morte. E repetir de ano. Alguém mais quer falar suas respostas, gente? Eu, tia, Pode que falar. falar rapidinho. Posso falar? Uhum. Só um segundo, que eu estou arrumando aqui. Pronto, aqui, vou falar. Do que você mais tem medo? Não, só do que você tem medo. Aqui, medos do primeiro entrevistado. Simon Carlos Apinino. Sou eu. Aí, primeiro, morte dos pais. Segundo, separação dos pais. Terceiro, repetir de ano. 4, ficar só em casa. 5, atropelamento. Medos do segundo entrevistado. Werlen Souza e Silva Castelo Branco. Esse é meu tio, tá? Tá bom. Primeiro, morte dos pais. Segundo, atropelamento. Terceiro, ser sequestrado. Quarto, entrar ladrão em sua casa. Quinto, ser assaltado na rua. Muito bem. Alguém mais vai falar? Ou a gente pode fazer aqui o levantamento do que mais foi votado? Se não, ninguém mais vai falar.
Pois vamos lá, gente. Eu anotei aqui. Damile vai querer falar o teu? Sim, tia. Pode falar. Ou digitar. Eu, ser assaltada na rua, atropelamento, não conseguir emprego depois de formada e morte dos pais. Muito bem. Vamos lá. Entrevistado, ficar doente, ser assaltado na rua, atropelamento, dormir no escuro e ficar preso no elevador. Muito bem. Gente, eu fiz aqui, tá certo? Eu marquei aqui o que vocês disseram. Vocês acham que qual medo, gente, ganhou? Morte dos pais. Não conseguir emprego depois da faculdade, a morte dos Morte dos pais. Não conseguir emprego depois de formado ganhou alguns votos, mas ó, o que mais ganhou votos foi a morte dos pais, né? Que a maioria disse que tinha medo. E sabe qual é outra coisa também que teve muito voto? Entrar ladrão em casa e ser sequestrado. Foram as 3 coisas que mais foram votadas: a morte dos pais, ser sequestrado e entrar ladrão em casa. Os outros, dormir no escuro, fantasma, ficar preso em elevador, ser assaltado na rua, ficar doente, o atropelamento, também tiveram alguns votos, mas os 3 mais votados foram esses, certo? A morte dos pais, ser sequestrado e entrar ladrão em sua casa. Esses Tia, eu dois, acho que fantasma só eu votei. verdade, só teve um voto. Se tivesse medos fictícios, aí eu colocava. Mas como não tem, sou fantasma, não tenho medo de fantasma. Pois é, Tem outra coisa. são 15 coisas aí, né? Totalmente diferentes. Por exemplo, tem aí fantasma, tem repetidiano, então são medos aí totalmente diferentes. Mas os 2 que ganharam, que tem a ver com a entrevista que vocês vão fazer em casa, certo? Foi o quê? O ser sequestrado e entrar ladrão em casa. Muita gente tem medo disso, certo? Na página 320, tem um texto, certo? Do que você tem medo. E depois, lá embaixo, tem uma proposta, que também é uma proposta de entrevista, certo? Vocês vão procurar, gente. No livro tem bem explicado, certo? Mas eu vou logo explicar para vocês não ficarem com dúvidas em qual vai ser a entrevista que vocês vão fazer. Vocês vão ter que procurar alguém, pode ser alguém da família de vocês, tá certo? Que seja bem mais velho que vocês. Não pode ser essa entrevista feita com um adolescente ou com uma criança, tá? Essa entrevista que vocês irão fazer vai ter que ser com uma pessoa, com um adulto, certo? Quanto mais idade esse adulto tiver, melhor. Porque sobre o que vai ser essa entrevista, certo? Sobre a violência ontem e hoje, certo? Por que tem que ser uma pessoa adulta? Porque ela vai falar da violência de muitos anos atrás e como é que está a violência hoje. No livro só tem a... Não necessariamente que seja da década de 70. Pronto, é isso que eu ia falar, tá Não, certo? tem que ser necessariamente daí, porque, tipo, meus pais são da década de 80. São bem novos. Pronto, Simon. É isso mesmo que eu já ia falar para vocês. No texto, no livro, propõe que seja uma pessoa lá da década de 70, tá certo? Eu vou deixar em aberto, não obrigatoriamente precisa ser uma pessoa da década de 70, mas tem que ser um adulto, tá certo? Por quê? Para nós vermos os contrastes de antigamente. Pode ser um professor, tia. Tia. Professor nosso. Pode falar, Maiane. Pode ser tipo a gente, porque tipo tem professores nossos que a gente conhece há muito tempo. Aí a gente podia perguntar para eles. Pode ser, tá, Maiane? Pode ser qualquer pessoa, perfeito. contanto que seja um adulto. Oi, Gabriel. Eu vou perguntar para minha avó. Ótimo, pode ser, né? Pode ser para a avó. Na página 320, tá? Ana Luísa. Gente, aí assim, no livro de vocês, na página 320, tem aí a proposta, mas não tem as perguntas, tá certo? Então, as perguntas que vocês vão fazer, quem vai criar essas perguntas são vocês,
certo? Não precisa ser muitas perguntas. No mínimo, 3 perguntas já basta, tá certo? Como é que é isso? Não entendi. No livro de vocês não tem quais perguntas vocês vão ter que fazer, tá certo? Essas perguntas vocês é que vão ter que criar da mente de vocês. Não precisa ser muitas perguntas. 2 ou 3 perguntas, no mínimo, já está bom, tá certo? É a atividade de casa. Perguntas, Sobre tia. esse tema, a Perguntas aí. violência ontem e hoje, né? Isso, sobre a violência ontem e hoje, certo? Vocês vão ler esse texto em casa, tá certo? Amanhã a gente vai ler também aqui juntos. E vocês vão fazer essa entrevista. Tia, Oi, Letícia. a tia pode explicar de novo essa atividade aí, porque minha internet caiu e os dados móveis meu não seguram o match. Tá certo. Vou explicar rapidinho, tá? Na página 320 tem uma proposta de entrevista, tá certo? Diz o quê? Para vocês entrevistarem alguém da década de 70 para falar sobre a violência antigamente, né? Como era a violência antigamente? Será que era como é hoje? Só que eu vou deixar aberto para vocês perguntarem a qualquer pessoa. Pode ser a avó, ao pai, a mãe, a um tio, mas tem que ser um adulto. Não obrigatoriamente da década de 70. Se vocês conseguirem fazer com alguém da década de 70, podem fazer. Mas tem que ser com um adulto. No livro, não tem as perguntas que vocês vão fazer, tá certo? Então, as perguntas da entrevista, vocês vão ter que criar. Pode ser só 2 ou 3 perguntas, tá certo? Não precisa ser muitas perguntas. Aí amanhã a gente vai falar sobre isso. Vamos ler o texto e ver o que foi que vocês conseguiram sobre esse tema, tá certo? Amanhã não tem aula de cinema. Ah, é verdade. Quinta-feira. Eu vou deixar, gente, explicadinho lá. Quantas perguntas podem ser, tia? Quantas perguntas podem ser? 2 ou 3. Se quiser fazer mais, pode, tá? Mas no mínimo 2 perguntas, certo? Para a gente discutir sobre isto, ok? Não esqueçam de colocar o nome do entrevistado, tá, gente? Que vocês escolherem. Fiquem com Deus, cuidem-se até quinta-feira. Vou deixar a atividade lá no Até. glossário de aula, tá? Tchau, tchau. Beijos. Beijos. Agora vamos esperar que o professor. Você agora adivinha qual